Tanto filosofia como sociologia, geografia, história, nós temos que compreender que o Enem, ele nos dá informações importantes dentro disso daqui que eu vou marcar agora, ó, e você preste atenção, ó, tá? Isso aqui é o texto base, tá? Se chama texto base, ó, isso aqui, ó. Esse texto base, Larissa, ele é importantíssimo, é óbvio, né? Mas ele é importante porque nele a gente pode identificar a resposta correta, certo? Então, o que acontece? O Enem, ele te dá essa informação e você tem que ter, como eu disse agora há pouco à tarde, para a explicação que eu dei sobre filosofia agora há pouco, nós temos que, quando ler a questão do Enem, uma questão de ciências humanas, a gente tem que, primeiramente, ler ela sem prepotência. A gente não pode ler como se nós já soubéssemos tudo, como se nós fôssemos os grandes sábios do conhecimento filosófico, sociológico, histórico. Não. A gente tem que ter respeito pela questão, certo? Então, isso é importante que eu estou dizendo. Por quê? Porque as pessoas tendem a fazer a prova do Enem achando, muitas vezes, quando não estão nervosas, né, quando estão se achando muito, acham que já sabem que vão ver, já sabem o que vão encontrar. Então, acabam que, quando elas leem a questão, elas se chocam. Por quê? Porque não é aquilo que elas esperavam, certo? Então, o que acontece? Larissa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa, é olhar, respeitar a questão. Nós temos que respeitar a questão. Nós temos que prestar atenção nos detalhes que a questão vai nos dar. E, principalmente, nós temos que ler. Ler com calma, tá bom? Então, vamos aqui. Ó, tu pode me dizer assim, professor, eu nunca mexi em lei, em artigo, em inciso, eu não sei nem o que é isso. Beleza. Até o terceiro ano você vai ter que saber. Mas aqui, como deve ser a sua primeira vez tentando não, né? Fazendo como teste o Enem, né? No seu caso, no caso dos outros que vão fazer para, de fato, entrar na universidade, isso aqui que eu vou dizer é importante. Eu parto do pressuposto que vocês nunca viram essa lei, certo? Que eu vou dizer aqui agora, certo? E outra, prova de ciências humanas, prova de sociologia, sempre eles vão estar ligando alguma coisa referente à lei e referente à realidade. Violência contra a mulher, violência contra o povo indígena, direitos do povo LGBT, direitos do povo indígena, negro, direito das mulheres, enfim, direitos trabalhistas, sempre vai estar misturando alguma coisa com direitos, com lei, certo? E aí o que acontece? Vamos aqui, ó, Enem 2017, artigo 231, 231, né, ó. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, certo? E aí, Larissa, até comecei aqui estranho, por quê? Porque vou te dar um bizu, um outro toque, viu, para você e para todos que forem assistir essa videoaula. O seguinte, nós podemos começar até lendo isso aqui, ó, isso aqui é a fonte, é o local de onde foi tirado esse fragmento aí. E aí a gente já vê aqui, ó, Brasil, Constituição Federativa do Brasil, 1988. Opa! Então, o que eu acabei de ler, ou o que eu não li, que eu vou ler agora, se eu começar logo pela fonte, para mim já tendo uma ideia do que eu vou ler, eu estou lendo, então, um trecho da Constituição Federal. Ou seja, da lei do nosso país. Aqui, Larissa, ó, isso é importante, o texto base, ele está trazendo para você informações que não são falsas, ele está trazendo algo que é um suporte para você, daqui, ó. Isso que ele está colocando aqui, artigo 231, e falando sobre a questão da organização social, cultural, enfim, tradicional dos índios e tudo, isso aqui é um trecho da lei, é uma letra da lei, como dizem, certo? Então, assim, eu posso me basear, e eu devo me basear nesse texto. Vamos agora ao comando. Professor, o que é o comando? O comando é a pergunta, ok? Então, vamos aqui à pergunta, ao comando. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, de novo, a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo. O que é o preceito normativo? É essa lei. O que seria um preceito normativo? Seria uma argumentação, seria um tópico, seria uma parte, seria uma referência à lei, certo? A esse dispositivo aqui da lei. Normativo, por quê? Porque é uma norma, uma regra,
Então, o que é que acontece? Ó, a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, ou seja, dessa regra, tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Tem em vista a vinculação histórica e fundamental entre quem? Entre o quê? Certo? Então, nós de cara vamos olhar aqui agora e vamos fazer o quê? Alisson, uma comparação do texto, base, da fonte e da pergunta, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos para o item A. Etnia e miscigenação racial. Professor, o que é miscigenação racial? Mistura entre raças. Mistura entre raças. Etnia. Etnia é um grupo, se entende como um grupo onde existem os mesmos preceitos sociais, religiosos, familiares, de costumes, enfim. Então, se refere a indivíduos, a um grupo de indivíduos que compartilham de mesmas coisas, tanto históricas, filosóficas, religiosas, culturais, como também estética, né? De estética, de culinária, de espiritualidade, enfim. Está falando isso dentro do texto. Vamos aqui. A etnia e miscigenação racial. Vou repetir. São reconhecidos aos índios sua organização social. Sim, até está falando de etnia, né? E miscigenação racial? Não está falando. O texto base você pode ler aí, não tem falando sobre miscigenação. Né? Ó, tem aqui, ó. Competindo a união, demarcá-las, proteger, fazer respeitar todos os seus bens. O que está falando aqui, né, é sobre a participação do indivíduo índio, né, do indígena, na questão dos costumes, línguas, crenças, tradições, organização social, na defesa desses direitos, ó, na proteção e no fazer respeitar, né, sobre isso. Né? Então, o que é que acontece aqui? O que é que nós temos aqui, olha só? Etnia e miscigenação racial. Não tem nada a ver com miscigenação racial. O comando, o que a pergunta está fazendo? O preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Vinculação histórica fundamental entre os povos indígenas, já que está falando ali, ó, de proteção, de demarcação de terras, enfim. Então, não é A. A, B. Sociedade e igualdade jurídica. Opa, vamos lá. Está falando de sociedade, o artigo 231, esse texto aí, são reconhecidos aos índios sua organização social. De cara, nós estamos falando aqui, ó, da organização social, do reconhecimento dos índios, dos indígenas, dos seus direitos, que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar. Está falando de sociedade aqui? Não está falando de um grupo étnico, certo? De um grupo étnico. Agora, igualdade jurídica. Está falando aqui de igualdade jurídica? Não está falando de igualdade jurídica. Está falando de defesa de direitos dos indígenas. Que mesmo assim, ainda não serão iguais na prática. Certo? Não serão iguais na prática. Então, o que acontece? Vou repetir aqui, já que entrou outra pessoa aqui na aula, eu vou repetir o que nós devemos fazer numa questão do Enem, certo? O que nós devemos fazer numa leitura, no entendimento de uma questão de ciências humanas do Enem. Nós temos que interpretar essa questão, certo? Nós temos que ver os detalhes do texto para a gente poder responder. Então, o que acontece? Igualdade jurídica. Bem, dentro da Constituição brasileira, logo no artigo que nós vamos ter lá, dizendo que todos são iguais perante a lei. Mas, se nós temos um artigo 231 para trazer o direito ao indígena, então quer dizer que não tem igualdade jurídica. Nós estamos tendo aqui um dispositivo, né, para tentar trabalhar, né, os direitos desse povo, do povo indígena. Né? Então, não tem igualdade jurídica nessa brincadeira, não. Certo? O que nós vamos ter aqui, ó? Vamos aqui na C. Deixa eu riscar aqui a A e a B. Pronto. A e a B, ó. Risquei. Tá? Vamos para C. Espaço e sobrevivência cultural. Espaço e sobrevivência cultural. Vamos lá. Olha só que interessante. São reconhecidos aos indígenas sua organização social. Onde é que nós nos organizamos socialmente? No espaço. No meio social, na sociedade. Então, aqui nós estamos falando de espaço. Certo? Aqui nós estamos falando de espaço. Né? Sobrevivência cultural. Opa! Dentro desse espaço cultural, dentro dessa organização social, nós temos o quê? Os costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre as terras. Opa, terras. Também nós estamos falando de quê? De espaço. Estamos falando de espaço. Certo? E aí, sobrevivência. Opa,
compete à União, ou seja, é a responsabilidade da União, do governo, demarcá-las, demarcar quem? Esse espaço, essa terra. Proteger, fazer respeitar todos os seus bens. Opa! Aqui, ó, dentro de onde? Desse espaço. Então, que bens são esses? Que respeito é esse? Respeito ao quê? A língua, a costumes, crenças e tradições. Então, logo de cara nós vamos ter aqui, ó, o item C. Certo? Nós vamos ter aqui, deixa eu até fazer aqui de novo. Nós vamos ter aqui, ó, o item C, espaço e sobrevivência cultural. Ah, professor, mas lê os outros, vamos ler os outros. Progresso e educação ambiental. Olha, é por isso que eu digo, o que lasca a gente no Enem é o nervosismo. A pessoa vai fazer a prova nervoso, vai fazer a prova pilhada, a pessoa se embanana nas palavras, no texto. Ó, se você ler um texto desse calmo, você vai entender que progresso tem aqui. Aqui não tem nada de progresso. O que a Lei 231 está fazendo aqui é simplesmente dar direitos a quem já tem direitos. Ou seja, está fazendo o que já deveria ter feito. Não tem nada de progresso. Tem aqui, sim, a questão de você validar os direitos daqueles indivíduos, né? Então, o progresso seria uma coisa evolutiva, a partir da lei, enfim. Aqui não tem nada de evolutivo, aqui tem, sim, do simples e puro direito dos indígenas. Ou seja, é básico. Né? Não tem nada de progresso aqui, não. Tem, sim, de uma responsabilidade, de uma compreensão moral do direito desses indivíduos, né? De uma compreensão legal, em que esses indivíduos têm o direito da terra, têm o direito dos seus costumes, das crenças. Aí temos embaixo, por isso, e outra coisa, educação ambiental. Onde é que está se falando de coisa de educação ambiental aqui? Não está. Então, ó, corta aqui, ó, certo? Bem-estar e modernização econômica. Eu não preciso nem dizer, né? Olha, mais uma vez, as pessoas se perdem numa questão dessa porque elas não leem o texto de forma calma, pausada, vai marcando o texto, porque ó, aqui também, ó, não tem nada a ver com situação de bem-estar e modernização econômica e blá, 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 blá. Não tem. Não tem. Se a gente ler aqui o texto, nós não vamos encontrar nada desse negócio de modernização econômica, bem-estar, não. Novamente, nós estamos vendo aqui a questão dos direitos e a questão do reparar danos. Por isso que também não é progresso, por isso que isso aqui não é algo evolutivo. Porque que está reparando um dano, está reparando um abuso, está reparando algo ruim que foi feito e que é feito ainda aos povos indígenas, ok? Então, por isso que essa brincadeira aqui está falando do espaço e sobrevivência cultural. Alice, deu para entender alguma coisa, filha? Tá dando para entender, sim. Tá, né? Qualquer coisinha, minha querida, diz que a gente interrompe e vai fazendo.